Boa tarde, hoje é dia 22 de julho de 2019 e estamos iniciando mais um Destaque Rural Notícias. Sejam todos bem-vindos. Destaque Rural Notícias. Patrocínio: Grupo Floss, Manejo e Fisiologia, caminhos para alta produtividade. E BASF, We Create Chemistry. E o governo chinês se reuniu com compradores e vendedores estatais e privados na última sexta-feira em Pequim para discutir um plano para impulsionar as compras de soja dos Estados Unidos, que pode incluir a suspensão de tarifas de retaliação sobre as importações. O governo está buscando um feedback das empresas e a proposta está sujeita a mudanças, dependendo do progresso nas negociações comerciais. Alguns detalhes, incluindo os volumes potenciais de compras, ainda não foram finalizados. E a exportação de carne suína pelo porto de Paranaguá cresceram 58%. As exportações cresceram em comparação com o primeiro semestre de 2018. Neste ano, foram 36,2 mil toneladas exportadas do produto, com receita gerada de 76 milhões de dólares. De janeiro a junho do ano anterior, saíram do terminal 23 mil toneladas rumo a outros países, somando 49 milhões em receita. A demanda pela carne suína no Brasil cresceu como um todo e o Paraná acompanha esse crescimento, principalmente pelas questões sanitárias, incluindo a China. BASF, há 7 anos ao lado dos campeões do Desafios de Produtividade SESB. Vamos falar agora com a Fernanda Custódio a respeito das movimentações do mercado. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Léo. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham aqui pelo Destaque Rural Notícias. Então, Fernanda, quais são os novos capítulos, então, da novela Chicago? São vários capítulos, né, Léo? Bom, hoje nós tivemos um pregão negativo, tanto para os futuros da soja, quanto para os futuros do milho lá no mercado internacional. A soja caindo mais de 13 pontos no pregão dessa segunda-feira, viu, Léo? Inclusive, as primeiras posições perdendo aquele patamar de 9 dólares por bushel. E no caso do milho, nós tivemos quedas entre 7 a 8 pontos. O que o mercado está olhando nesse momento, Léo? Ainda aquela questão climática, porque assim como a gente já vinha conversando, aquela onda de calor que estava sobre o meio oeste norte-americano, ela se dissipou e a partir de agora as previsões climáticas têm indicado temperaturas mais amenas e inclusive possibilidade de chuvas nos próximos dias em muitos estados importantes quando a gente considera a produção tanto soja quanto milho lá nos Estados Unidos. Então essa é a primeira informação, confirmado realmente. Além disso, o mercado, Léo, estava esperando o relatório de acompanhamento de safras do SDA. Havia uma expectativa de que o USDA hoje ele aumentasse esse índice de lavouras em boas e excelentes condições, principalmente no caso do milho, e na soja havia uma expectativa de manutenção daquele índice que a gente tinha visto na semana passada. O mercado fechou, o SDA veio e trouxe o seu reporte e surpreendeu todo mundo, porque ele, na verdade, ele reduziu esse índice de 58% para 57% agora, e no caso da soja, ele manteve, então, em 53%. A gente não sabe como é que o mercado vai reagir a essa informação, então, a partir de amanhã. Além disso, Léo, essa informação muito importante que você já abriu o jornal destacando, que é a questão da China. China e Estados Unidos. Hoje, essa foi a notícia no noticiário internacional. Por quê? A China realmente, na verdade, o governo chinês se reuniu com empresas estatais e privadas para elaborar esse plano de compras de soja lá dos Estados Unidos.
Não há confirmação nesse sentido, não há uma confirmação de volume a ser comprado até esse momento, mas por enquanto as expectativas é que a China compre, então, Léo, entre 3,8 até 6 milhões de toneladas de soja que poderiam começar a ser embarcadas para a China a partir do mês de setembro. Então, o mercado está atento a essa informação. E essa informação veio logo depois que a gente estava conversando até na semana passada, né, Léo, que o Donald Trump reclamou que a China não estaria cumprindo a sua parte no acordo, depois do encontro lá no G20 entre as duas lideranças e depois dessa suposta trégua, e a China não estaria cumprindo a sua parte em comprar novos volumes de soja também dos Estados Unidos. E, inclusive, na semana passada, o Trump ele avisou que poderia impor novas tarifas aos produtos chineses, tarifas que poderiam somar até 325 bilhões de dólares, Léo. Então, mais um episódio nessa novela que segue essa guerra comercial, essa disputa entre Estados Unidos e China. Tá certo. E essas negociações aí que estão acontecendo, elas teriam impactos positivos ou negativos, será que no mercado interno? Léo, isso vai depender muito de como vai caminhar realmente essa informação, porque ainda hoje, nessa notícia que está em destaque na nossa página, tem um analista da FC Stone destacando que, inclusive, nesse momento, a China não precisaria comprar novos volumes de soja, inclusive dos Estados Unidos, porque a China já conseguiu se abastecer dessa soja da América do Sul. Então, a gente precisa ver se isso vai se confirmar, se essa demanda ela vai voltar para os Estados Unidos, isso pode impactar positivamente os preços lá na Bolsa de Chicago, e se a gente considerar dólar e prêmio aqui, a gente tem que fazer toda essa conta para ver qual vai ser o resultado disso para o produtor brasileiro. Por enquanto, o que segue, né, Léo, tudo em aberto, muita incerteza, muita especulação no mercado, tanto em relação ao potencial dessa safra 19-20 lá nos Estados Unidos, quanto ainda em relação a essa novela Estados Unidos e China, que a gente não tem uma solução para esse impasse e que, mais uma vez, está gerando mais preocupação, principalmente para o produtor norte-americano. Tá certo. Fernanda, e a respeito da colheita do milho safrinha aqui no Brasil, como é que está o andamento aí? Segue com boas produtividades a colheita está andando bem? Sim, Léo, exatamente isso. A AG Rural soltou esse reporte agora na segunda-feira. Todo início de semana a gente tem essa atualização. Então, subiu de 58% para 67% esse índice colhido aqui no centro-sul do Brasil, que é onde se concentra realmente a produção de safrinha no país. O que dá para a gente destacar é que está bem acima do que a gente acompanhava, por exemplo, em meados de julho de 2018, quando nós tínhamos 36% dessa área colhida. Até esse momento, o estado de Mato Grosso, que é o principal produtor de milho agora na safrinha, lidera esse trabalho no campo. Segundo dados do IMEA, a gente tem mais de 76% dessa área já colhida. No Paraná, que é o segundo maior produtor de milho agora na safrinha, a gente tem 58% dessa safrinha já colhida também. E, inclusive, Léo, a gente tem acompanhado, então, essa evolução no campo e isso tem aumentado a disponibilidade de milho aqui no mercado doméstico. O que isso quer dizer? A gente tem essa oferta maior nesse momento, os compradores se retraíram à espera também de melhores oportunidades no lado deles para fazer essa aquisição de milho, e com isso a gente tem um mercado com menos liquidez nesse momento e um mercado com preços um pouco mais fracos. Inclusive, esse é o destaque do CPEA e essa informação que foi divulgada também nesse início de semana, viu, Léo? Fernanda, e aqui nos acompanhando aqui o Mauro Zimmermann de Coronel Barros, também o Paulo Nardon e o Marco Aurélio dos Santos. O Marcão, ele diz aqui que no Paraná recorde de produtividade, né? Coisa boa, Marcão. Vamos ter que conversar aí para te passar um panorama para nós aí. Vamos combinar.
Exatamente, para ele contar para a gente, principalmente, né, Léo, qual que é a estratégia do produtor, então, se o produtor conseguiu fazer essa venda antecipada, em muitos estados o produtor fica um pouco mais receoso de fazer esse travamento futuro, no caso do milho, principalmente, o Paraná é um desses casos, onde a gente tem risco climático, principalmente, com antecipação de geada, enfim, sempre o produtor fica um pouco mais cauteloso, mas e agora? Qual é a estratégia do produtor? Vai vender, não vai vender, a que preço, como é que estão rodando os negócios na região dele também, está convidado aqui para contar para a gente. Tá certo, então. Eram essas informações, Fernanda, para hoje? Esses os destaques de hoje. Lembrando, né, Léo, que a gente tem um texto de fechamento de mercado também, explicando tudo o que está acontecendo no mercado, está também em destaque na nossa página, e as informações também do relatório do SDA. Então, se quiserem ter mais informações nesse sentido, é só acessar nossa página. Fer, olha aqui, a Cideli está nos assistindo aqui, vamos mandar um abraço para ela. Uma querida, Cideli, sempre uma querida, uma amiga querida do agro. Pois é, quarta-feira vocês têm um evento, né, sobre as mulheres do agro, Fer, vai estar acompanhando lá de pertinho, né? Exatamente, Léo. Já adiantando, então, estarei ausente quarta e quinta-feira, porque nós estaremos viajando para o Pernambuco, para Petrolina, a convite de uma empresa da Corteva, e a gente vai trazer um cenário sobre a participação das mulheres empreendedoras no agronegócio. Então, é uma discussão muito importante. A gente tem visto ao longo dos últimos anos o crescimento, né, da participação da mulher no agronegócio, conquistando o seu espaço também, e a gente vai trazer essas informações. Tá certo, Fer. Um abraço, então, uma boa noite e até amanhã. Tá certo, Léo. Muito obrigada para você também. Até amanhã. Vamos então com as informações do clima. Nesta terça-feira, uma frente fria avança e provoca chuva em todo o Rio Grande do Sul, podendo ser de forte intensidade e com risco de raios. No oeste de Santa Catarina e do Paraná vai ter sol, aumento de nuvens e chuva a partir da tarde. Nas demais áreas, o tempo fica firme e ensolarado. Na região sudeste, o predomínio é de sol e temperatura em elevação em grande parte da região. Na região nordeste de Minas Gerais e no interior do Espírito Santo, o sol aparece entre muitas nuvens. No leste do Espírito Santo, chove fraco. Já no centro-oeste, nesta terça-feira, o sol brilha forte e faz muito calor em toda a região, devido à atuação de uma massa de ar seco. Ainda não chove em grande parte das áreas. Somente o sul e oeste do Mato Grosso do Sul devem ter pancadas de chuva no fim do dia. No nordeste, o sol aparece entre muitas nuvens entre o centro-sul da Bahia e o sertão do Rio Grande do Norte. Na faixa leste, ainda chove a qualquer hora do dia. Nas demais áreas da região, o sol predomina e os índices de umidade ficam baixos durante a tarde. E por fim, na região norte, o sol predomina com pancadas de chuva durante a tarde no Amapá, noroeste do Pará, Roraima, Acre, Amazonas e norte de Rondônia. Nas demais áreas, prevalecem sol forte e baixos índices de umidade. Para saber mais sobre as soluções BASF usadas pelos ganhadores do SESB, fale com o RTV da sua região. E com o ritmo de embarques de soja, os preços recuam. Com boa parte da safra 2018-2019 da soja brasileira já foi comercializada, o ritmo de embarques da oleaginosa tem sido menor, o que reduziu os prêmios de exportação. Esse fator, atrelado às quedas dos contratos futuros na Bolsa de Chicago, pressionou com força o valor FOB no Porto de Paranaguá. No mercado interno, segundo colaboradores do CPEA, a movimentação para novos negócios permanece em ritmo lento e os preços em queda. O indicador Exalc BMF Bovespa da soja Paranaguá registrou queda de 0,6% entre 12 e 19 de julho, indo para R$ 78,90 a saca, na última sexta-feira. No mesmo comparativo, o indicador CPEA Exalc Paraná cedeu 0,9% a R$ 73,51 a saca de 60 quilos no dia 19.
Bem, antes do comentário da economia, nós vamos chamar uma matéria que foi realizada pelo João Vicente, lá em Não Me Toque, com o Sérgio Schneider, ele que é consultor de mercado e fala a respeito de algumas lagartas do milho que estão atacando a cultura do trigo. A lagarta do cartucho do milho está aparecendo em lavouras de trigo da região noroeste do Rio Grande do Sul e surpreendeu produtores e especialistas. O clima favorável para a postura das larvas pelas mariposas durante a germinação do trigo é que causou o fenômeno inédito. O que ela faz? Ela corta os perfilhos e vai se alimentando desses perfilhos. E à medida que ela vai cortando esses perfilhos, você vai ter uma lavoura com menos produção de perfilhos, vai ter perfilhos que igual vai depois forçar a criação de novos perfilhos, mas esses perfilhos vão ser improdutivos porque a planta-mãe desenvolve muito mais rápido do que os perfilhos e esses perfilhos vão ser improdutivos. Então nós vamos ter um trigo, principalmente na região noroeste do Rio Grande do Sul, que é onde que ela atingiu com maior intensidade, onde é que planta trigo mais cedo, toda a região, vamos dizer assim, do Grande Santa Rosa, região noroeste do estado. Muitos produtores acharam, tinham a ideia de que com os frios intensos, com as geadas, essas lagartas iriam morrer. Elas não morrem. Elas param ou diminuem a sua atividade nesse período de frio, porém elas não morrem. Agora, à medida que for esquentando de novo, elas voltam a ter a sua atividade e vão causando dano. O manejo químico dessa lagarta é difícil, porque o produto precisa atingir a base da planta de forma efetiva. Nós precisamos analisar primeiro aonde ela está localizada. Como ela está localizada na base da planta ou rente ao solo, e se for durante o dia, você vai ver que ela está enterrada, ela está dentro do solo. Então, para que um produto químico possa atingir ela, você vê a dificuldade, né, do produto chegar em cima onde a lagarta se encontra. Então é importante que o produtor busque orientação técnica, porque poucos produtos químicos controlam de forma eficiente essa lagarta e nessa condição, agindo como cortadora, como lagarta rosca, é mais difícil ainda o controle. Então tem que ser usado produto adequado, produto que tenha realmente uma eficiência nessa condição, porque senão, além do produtor fazer um gasto a mais, não vai controlar e vai estar deixando essas lagartas se multiplicarem. Nós temos visto lavouras com ataques que, com certeza, o produtor vai perder no mínimo 20% do seu potencial de produção. A preocupação agora é com a cultura do milho, que começa na região daqui a alguns meses. Tem um risco muito grande dessas lagartas que estão se criando e causando dano no trigo, até essa fase do plantio do milho, estabelecimento do milho, essas lagartas virarem mariposas e essas mariposas encontrarem uma condição de clima novamente favorável, de estresse hídrico na fase inicial, com temperaturas elevadas para o milho, que seria ótimo para a cultura, mas também é ótimo para a mariposa fazer postura. Vamos chamar a atenção para os destaques, então, do portal destaquerural.com.br. Ver, além das informações que já trouxemos com relação à China, também a redução do índice de lavouras de boas condições nos Estados Unidos, também temos o destaque que o ministro pede que a NTT suspenda novas regras para o frete mínimo e que o presidente Bolsonaro também diz que apoia a suspensão da tabela do frete. Você encontra essas e outras informações no portal destaquerural.com.br. Vamos para a informação de economia e política com Moisés Cristiano. Destaque Rural Notícias. Muito bem, vamos agora trazer então as informações de economia do dia nesta segunda-feira, dia 22 de julho de 2019. Eu quero começar trazendo aqui as informações relacionadas
a nova tabela de pisos mínimos de fretes, né, que hoje teve informação da suspensão desta tabela por parte do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas. Essa suspensão, que deve vigorar até quarta-feira, quando o ministro vai se reunir então com representantes dos caminhoneiros que ficaram contrariados, né, com a versão mais recente da tabela. Ele disse a Reuters que estava suspensa então e valeria a antiga. De acordo com a assessoria da pasta, o Ministério encaminhou um ofício à Agência Nacional de Transportes Terrestres pedindo formalmente a suspensão cautelar da nova versão da tabela e deve ocorrer isso ainda nesta segunda-feira com uma reunião extraordinária que vai acontecer na NTT marcada para as 18 horas. Lembrando que essa nossa nova tabela, né, ela foi divulgada pela NTT no dia 18, na semana passada, né, na quinta-feira, e ela entrou em vigor no dia 20, que foi no sábado. A NTT diz que não chegou a aplicar qualquer penalidade com base na nova tabela que entrou em vigor no sábado. Então, a reunião desta segunda-feira é para deliberar sobre a decisão do Ministério de suspender a tabela, segundo informou o representante, acrescentando que, por hora, vale o que está publicado. O que está publicado, então, a partir do momento que ter essa suspensão, até quarta-feira, está valendo o que está publicado. Mas é uma questão aí que mexe bastante, né, com os caminhoneiros, a tabela de frete, porque ela foi definida na semana passada, já estava valendo, e agora ficaria suspensa até quarta-feira para ver qual vai ser a solução que vai ser dada aí pelo governo depois dessa reunião que deve acontecer com os caminhoneiros. Olha, o mercado financeiro está projetando um crescimento maior para a economia, 0,82%. Isso chama atenção porque na semana passada, né, segundo o Boletim Focus, que foi divulgado na semana passada, a expectativa era de crescimento de 0,81%, mas 20 semanas consecutivas já estava em queda aí essa perspectiva para a PIB. E agora melhorou, foi para 0,82%. Apesar de ser muito pequena essa diferença, é uma perspectiva de aumento ao invés de queda, como estava acontecendo. Além disso, também nós tivemos aqui no Boletim Focus estimativa de inflação caindo de 3,82% para 3,78%, a taxa básica de juros ficando no mesmo patamar esperado aí pelo mercado, 5,5% no final do ano, portanto são esperados cortes aí de 1 ponto percentual até lá, até o final do ano, e o dólar, a cotação caiu de 13,80 para 13,75, R$ 13,75, então agora no final de 2019. Se for tentar uma explicação, o que levou então os economistas do mercado financeiro, né, a diminuir ou, aumentar essa perspectiva aí para a PIB, depois de cair bastante, a gente vê que tem duas coisas básicas aí que estão certamente influenciando positivamente. A reforma da Previdência, o texto que está andando na Câmara dos Deputados, é uma questão importantíssima, né? E a outra também, essa possibilidade de o mercado receber recursos do FGTS com a liberação, que inclusive é um assunto que vai ser divulgado nessa semana. Então são assuntos aí que podem promover alguma reação positiva, digamos assim, do mercado e da economia. Olha, ainda sobre esse assunto, o governo bloqueou 1,440 bilhões de reais do orçamento. A revisão para baixo do crescimento da economia brasileira neste ano, então, fez com que a equipe econômica anunciasse, então, esse novo bloqueio no orçamento. O dado é do relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas, divulgado, então, pelo Ministério da Economia. Foi contingenciado, decidido, né, contingenciar 1,443 bilhões de reais de verba do Executivo. Lembrando que a estimativa inicial era de 2,250 milhões, né? Mas a equipe econômica usou 809 milhões de uma reserva de emergência criada em março. E isso é resultado também da queda de perspectiva de PIB por parte do governo. Antes a expectativa era de 1,6% e agora está em 0,81% a expectativa de crescimento do PIB para 2019 por parte do governo. Temos aqui também um dado que saiu hoje, FGV, Fundação Getúlio Vargas, divulgou o Índice de Confiança da Indústria. Recuou 1,7 ponto na prévia de julho, na comparação com o número consolidado de junho, chegou a 94 pontos na escala de 0 a 200 pontos, portanto, abaixo ali, né, do otimismo, está em pessimismo. O recuo, segundo a FGV, foi provocado por avaliações dos empresários da indústria em relação ao presente e também ao futuro. O índice da situação atual, que mede o presente, no caso, né, recuou 2,5 pontos, foi para 94,1 pontos, é o menor valor desde outubro de 2018. Índice de expectativas, que mede aí
A confiança no futuro também caiu 0,9 ponto, 93,9 pontos é o total, também, né, sempre abaixo de 100 pontos, que é o índice de confiança, que seria acima de 100 pontos. E o resultado preliminar de julho sinaliza aumento de 0,6 ponto percentual no nível de utilização da capacidade instalada e foi para 75,6, apesar de subir, né, ainda está abaixo dos 100 pontos. Bom, agora vamos ver aí como é que ficou o índice Ibovespa hoje, né? Teve aí uma variação positiva de 0,38%, fechou a 103.844 pontos. Lembrando que o índice Ibovespa hoje, operando em alta, ele operou em alta praticamente durante todo o dia, seguindo o exterior, depois a queda na semana passada da Bolsa Brasileira, né, especialmente na sexta-feira, em meio ao ajuste aí nas declarações do Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos. Os investidores hoje acompanham o início da temporada de resultados e estão esperando aí pela agenda econômica da semana. Entre eles tem dado do PIB dos Estados Unidos, no segundo trimestre, né? E também, como eu falei antes, sobre aquele anúncio da liberação dos saques do FGTS. São dois assuntos principais aí que estão em compasso de espera para serem conhecidos aí pelos investidores, e o índice Bovespa então tem esse resultado positivo aí então nesta segunda-feira. Vamos ver como é que ficou o dólar então, se subiu ou se caiu. Bom, enquanto o índice Bovespa subiu, né? O dólar caiu 0,21%, fechou a R$ 3,73, R$ 3,738. Essas as informações de economia de hoje, então, aqui do Destaque Rural Notícias. Eu volto amanhã. Destaque Rural Notícias. Essas foram as informações do Destaque Rural Notícias de hoje. Lembrando que na nossa agenda de eventos ainda consta a 5ª Combraf, Congresso Brasileiro de Fitossanidade, que acontece de 7 a 9 de agosto no Centro de Eventos da FIEP, Campus da Indústria, em Curitiba. Também o 16º Simpósio de Controle Biológico, que acontece de 11 a 15 de agosto no Parque de Exposições Ney Braga, em Londrina, no Paraná. Essas foram as informações do Destaque Rural Notícias de hoje. Lembrando que estamos ao vivo todos os dias às 18 horas, com as principais informações sobre mercado, sobre agronegócio, pecuária, também produção de soja, milho, trigo. Você acompanha tudo aqui no Destaque Rural Notícias. Lembrando que você pode participar também com comentários. Se quiser participar do nosso programa com algum vídeo, alguma contribuição, é só entrar em contato conosco através do link ou também do nosso WhatsApp, que vamos divulgar em seguida nos comentários. Uma boa noite a todos, obrigado pela audiência e até amanhã. Destaque Rural Notícias. Patrocínio: Grupo Floss, Manejo e Fisiologia, Caminhos para a Alta Produtividade. E BASF, We Create Chemistry.